só e depois 3. Te dar meu coração e ser restaurado por ti, Jesus. Quero estender minha mão e ser levantado pelo teu amor. Então vem meu Rei, então vem Jesus me curar. Então vem meu Rei, então vem Jesus me transformar. Te dar meu coração e ser restaurado por ti, Jesus. Quero estender minha mão e ser levantado pelo teu amor. Então vem meu Rei, então vem Jesus me curar. Então vem meu Rei, então vem Jesus me transformar. Todo sacrifício foi por mim, pra me salvar e levar a minha dor. Hoje sei que tu estás aqui, me chamas pra seguir a ti mais uma vez. Todo sacrifício foi por mim, pra me salvar e levar a minha dor. Hoje sei que tu estás aqui, me chamas pra seguir a ti mais uma vez. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco e Ele receba esse culto como nossa adoração sincera de coração e de reconhecimento que todos nós estamos no caminho eterno. Vamos ficarmos em pé e abrirmos as nossas Bíblias para fazermos a leitura responsiva, registrar nosso boletim no Salmo 139. Nós vamos ler todo esse salmo, do versículo 1 ao versículo 24. Eu leio o primeiro versículo, os irmãos seguinte e assim por diante. Salmo 139. Deus onisciente e onipotente, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me sono. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, que é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me levará a tua mão e a tua destra me susterá.
Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse que excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam silenciosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreceu o Senhor os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos todos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos cantar o hino 4. Amado, bendito e poderoso Deus, Senhor, que nos trouxeste nessa noite à tua casa, com o fim ao Senhor, de nos encontrarmos aqui, mediante a tua palavra, com o coração, Senhor, aberto, todo o nosso ser nas tuas mãos, lavados pelo sangue de Jesus, pela salvação que Ele nos trouxe, Senhor. Aqui estamos motivados, confiantes na ouvir a Tua palavra, em demonstrar, Senhor, a nossa vida cristã, para que possamos cada vez mais depositar a nossa fé e a nossa salvação em Tuas mãos. Recebe, ó Deus,
todos que aqui estamos, todos os atos, todos o louvor, a pregação da Tua palavra, possamos ter o ensinamento, Senhor, para aquelas dúvidas ou para aquelas angústias que estamos tendo, para que possamos aplicar na nossa vida diária, Senhor, mas jamais nos desviarmos dos Teus caminhos eternos. Fica conosco nesta noite, Senhor, reveste-nos do Teu poder e do Teu amor e da Tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Assentados. Queremos saudar a todos na bendita paz do Senhor Jesus. O Senhor esteja derramando sua bênção, seu amor sobre todos os seus filhos aqui reunidos. Desde o início dos trabalhos matinais, nós estamos funcionando também como Assembleia Geral Extraordinária para a eleição de oficiais, presbíteros e diáconos. E nós queremos encaminhar aqueles irmãos que porventura sejam membros da Assembleia, ou seja, são membros comungantes da igreja, que não votaram, até às 7h30 as urnas estarão abertas. Se você quiser dar uma saidinha e voltar,
nós agradeceremos a sua disposição, porque às 7h30 as urnas serão fechadas para a escrutinação dos votos e a gente aguarda para o final dos nossos trabalhos aqui, coincidindo, a apresentação dos resultados. Queremos convidar os irmãos para... Aliás, temos apenas o presbítero Nascimento aqui, não. Mas eu vou dar o recado no lugar dele, que acho que ele está trabalhando lá atrás, sobre o encontro de casais Kairos, o 4º encontro, agora já definido. Nós teremos esse trabalho no mês de setembro, lá no Hotel Montes, será nos dias 12, 13 e 14 de setembro. Fique tranquilo, não vai ter Copa do Mundo mais lá. As eleições ainda não terão chegado, então dá tempo de você fazer a sua inscrição hoje e participar deste evento tão maravilhoso que tem sido. As inscrições já estão abertas e você, fazendo a inscrição agora, você pode pagar parceladamente, o que vai ser bastante aliviado para você, né? E participe conosco desse trabalho. O preletor será o reverendo Honório Portes Júnior, pastor da 2ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia, um dileto amigo, aceitou o nosso convite para prelecionar nesta data. Então, você está convocado a participar conosco deste evento. Nesta semana, está encartado no boletim, nós teremos um evento na terça, quarta e quinta-feira à noite aqui nesse auditório, em parceria com a Edições Vida Nova. Muita gente usa o material da Edições Vida Nova, livros, comentários. Eles promoveram na semana que passou a sua conferência anual lá em Atibaia, em Águas de Lindóia, e nesta semana uma parcela do grupo que esteve lá vai estar aqui para prelecionar os preletores principais, Estevão Kirchner e Augusto Nicodemos Gomes Lopes. Então você está convidado para estar todas as noites desta semana. Mas vamos para o texto de Isaías, capítulo 35, nós leremos do verso 1 ao 10, responsivamente. Estamos no caminho do Senhor, que é um caminho eterno e que é um caminho santo, diferente, diferenciado. Leitura responsiva de Isaías 35. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna entoará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Os remidos do Senhor voltarão, caminharão por estas sendas abençoadoras, por este caminho santo. E Jesus disse: eu sou o caminho. E nós estamos andando neste maravilhoso caminho. Vamos curvar as nossas frontes, orar, entregando aquele que é o caminho pelo qual trilhamos nossas ansiedades, necessidades. O Senhor ouvirá e atenderá em conformidade à sua vontade. Oremos.
mais deveis preocupar-vos. No mundo passais por aflições, eu vos dou minha paz. Eu vos dou minha paz, e não como o mundo. Não mais deveis preocupar-vos. No mundo passais por aflições, eu vos dou minha paz. Ele dá-nos a paz, e não como o mundo, e não mais devemos preocupar-nos. Assim Ele nos prometeu, minha paz eu vos dou. Ele dá-nos a paz, e não como o mundo, e não mais devemos preocupar-nos. Assim Ele nos prometeu, minha paz eu vos dou. Rendemos-te graças, Senhor, por tua paz, bendita paz. Paz que refaz o caminho para que possamos atingir ao Senhor. É o Senhor quem distende este caminho, esta ponte de aproximação. E na paz contigo, ó Deus, encontramos paz em nós mesmos. Percebemos que podemos agora, na comunhão com o Senhor, reordenar os nossos passos, andar em caminho retilíneo. E por derradeiro, ó Deus, ainda encontramos a paz uns com os outros, a harmonização que a confraternidade nos dá. Por isso, ó Deus, nesta hora, sob a égide da tua paz, nós ousamos apresentar a nossa súplica, rogar o teu favor. És o nosso socorro bem presente em meio à tribulação. No Senhor encontramos o verdadeiro caminho pelo qual trilhar. Mostra-nos, ó Deus, perdoa-nos nossos pecados, lava-nos, purifica-nos e faze-nos, ó Deus, vasos úteis no seio da tua casa. No ambiente do teu reino, sejamos prolíficos na distribuição, na disseminação da tua santa palavra, do teu evangelho redentor. Nós pedimos as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus servos que aqui se encontra, aqueles que compõem o conjunto desta GREI, que cada um tenha, ó Deus, a direção, a orientação do teu Santo Espírito. Abençoa as famílias aqui representadas, abençoa os ministérios que são levados a efeito, as instituições da tua igreja que têm missões muito específicas, quer na área social, doutrinária, missionária, da comunhão, tudo tenha a bênção do Senhor. Nós tudo te pedimos, mas já te agradecemos, porque és um Deus que ouve e atende, e a tua resposta nos surpreende muitas vezes, vai além das nossas expectativas. E por isso nós podemos agora juntos, irmanados, orar como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos nesta hora louvar ao Senhor com os cânticos espirituais. Nossa equipe escalada para hoje vai conduzir-nos nesta hora para a adoração no nome do nosso Deus. Boa noite, irmãos. Gostaria de te convidar a se colocar de pé e com alegria continuar louvando a esse Deus
tão maravilhoso e que mostra o seu amor enviando o seu Filho que morreu por nós na cruz. Ele que é a luz das nações, o Rei sobre tudo, e que nós jamais saberemos como é morrer numa cruz carregando todos os pecados do mundo. Nós jamais saberemos o preço que Jesus pagou por nós. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre tudo, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra e se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu.
a nossa luz nas trevas. Ao olharmos para a cruz, tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 aleluia. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Meu amado Jesus, meu amado Jesus, eu preciso de ti, meu amado Jesus, meu amado Jesus, meu amado Jesus, eu preciso de ti, meu amado Jesus. Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que tudo, Jesus, eu preciso de ti. Mais do que os meus sonhos, mais do que os meus planos, mais do que tudo, Jesus, eu preciso de ti, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado Jesus, meu amado Jesus, meu amado Jesus, eu preciso de ti, meu amado Jesus, meu amado Jesus, meu amado Jesus, eu preciso de ti, meu amado Jesus. Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que tudo, Jesus, eu preciso de ti. Mais do que os meus sonhos, mais do que os meus planos, mais do que tudo, Jesus, eu preciso de ti. Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que tudo, Jesus, eu preciso de ti. Mais do que os meus sonhos, mais do que os meus planos,
Mais do que tudo, Jesus, eu preciso de ti, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado Jesus, meu amado, meu amado, meu amado, meu amado Jesus. Vamos assentar. Estamos no caminho eterno, no caminho santo, no caminho verdadeiro. O texto que se acha impresso no auxílio litúrgico é do Evangelho de João, capítulo 14. Nós convidamos a todos para lermos juntos esta passagem de autoapresentação de Jesus. Interessante que Jesus palmilhou junto com os discípulos longos anos, e já na derradeira semana do seu ministério terreal, ele ainda não era conhecido deles. Ele teve que fazer uma apresentação de si mesmo. Para nós, olhando em retrospectiva, parece simples, né? Nós estamos olhando agora, passados mais de 20 séculos desta realidade. Será que a gente conhece Jesus de fato? Será que nós sabemos quem é o Senhor Jesus? Este a quem adoramos, de quem dizemos, não podemos abrir mão, precisamos de Ti, Senhor. Vamos nessa hora, a uma só voz, ler esse texto impresso no boletim. Todos. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos onde vai. Como saber o caminho? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Trata-se de um hebraísmo, uma forma hebreia de se falar. Em outros termos, Jesus está dizendo: eu sou o verdadeiro caminho de vida. Muitos caminhos se apresentam como de vida, mas dão em morte. O sábio no livro de Provérbios diz isso com muita clareza. Há caminhos que para o homem parecem brilhantes de vida, mas ao final dão em caminhos de morte. Jesus, que morreu, é o verdadeiro caminho de vida. E nós louvamos a Deus por esta vida em Cristo Jesus, pelo andar em novidade de vida, e queremos mostrar isso pela nossa gratidão também. E nós vamos ter nesse momento o ofertório, oportunidade da dedicação dos nossos dízimos e ofertas compromissados, que nós possamos participar desse momento com muito regozijo, com verdadeira gratidão em nosso coração, pelos benefícios que o verdadeiro caminho de vida tem dado a nós. Nós estaremos cantando o hino 93, Firmeza na Fé, enquanto os irmãos diáconos procedem ao recolhimento das ofertas e dos dízimos. No sangue do bom Redentor.
os salvos cantarem louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Nós convidamos as crianças para virem à frente, a nossa equipe da infância, a missionária Luciana, a Renata, vão estar saindo para o momento do culto infantil. Podem vir, crianças estão lá atrás, aqui no meio. Pode vir com a tia Luciana, que ela não morde, ela é linda, ela é maravilhosa. Ela só é grande só, né? Isso, lá vem as gêmeas. Graças a Deus. Vamos orar. Jesus amado, obrigado pelos infantes. O Senhor faz deles um ambiente especial no seio desta igreja, porque vemos renovadas as nossas forças, e é tão importante quando percebemos que o Senhor nos tem trazido uma nova geração que já ama Jesus, já quer saber de Jesus, quer servir a Jesus. Abençoa o culto infantil, como tens abençoado o nosso culto até aqui, e colocamos diante de Ti tudo que ainda vai ter lugar neste culto, para a glória e para a honra do Senhor. Fala ao nosso coração pela Tua palavra. E acolhe, ó Deus, esta dedicação que fazemos, compromissada, responsável, com o avanço do Teu reino. Que as mãos que aqui podem ofertar estejam como que a investir no tesouro celestial, cujos frutos saltam para a vida eterna. Supre as nossas necessidades, acode-nos em tudo de que carecemos. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Coral que descer? Vocês vão cantar primeiro. Segue a verdade, sabe.
Quero convidar a todos para abrirmos a palavra de Deus na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9. O reverendo Luiz Carlos Vieira foi o pregador do culto às 9 horas e ele pregou-nos em Coríntios, capítulo 9. No entanto, era a segunda carta aos Coríntios. Ele citou o texto e disse: é uma boa jesuscidência. Nós vamos meditar no capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios. Nós vamos fazer uma leitura responsiva do texto. Vamos ler o capítulo todo. Eu começo e os irmãos respondem nos versos pares. E o verso 27 nós leremos todos juntos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? A minha defesa perante os que me interpelam é esta. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito a recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho. Não sabeis vós, os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu,
todos, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O cristão é chamado das mais variadas formas. Ele é conhecido como discípulo de Cristo, seguidor do Mestre. Ele também pode ser chamado pela nova vida em Cristo, pela regeneração, de filho de Deus. Não éramos filhos de Deus, em Cristo fomos feitos filhos de Deus. Pelo ambiente fraternal que nos congrega, do modo como nos chamamos, podemos ser conhecidos como irmãos uns dos outros. E no sentido muito afetivo, somos tratados de santos, amados, eleitos do Senhor. E podemos pensar estas expressões nas mais diferentes circunstâncias e ali nos identificarmos. Somos isso, somos tudo isso. Somos seguidores, somos irmãos, somos filhos de Deus, somos servidores do Senhor. São modos diferentes de referirmos à mesma pessoa. Somos nós mesmos. Mas não é muito comum nós sermos chamados de despenseiros. Esta expressão nós não aplicamos a nós mesmos, não aplicamos aos nossos irmãos. Não é comum no nosso ambiente. Nada obstante, é uma referência bíblica à nossa realidade. Neste ano, nós estamos tratando do tema da mordomia cristã e justamente sob esta ótica de sermos bons despenseiros da graça de Deus. O texto-chave para nossa reflexão ao longo do ano se encontra em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, quando ele insta os seus ouvintes para que possam servir a Deus com os dons, os talentos que Deus lhes conferiu, como bons despenseiros da graça de Deus. O despenseiro é um mordomo, é o administrador, é o que cuida das coisas daquele que é Senhor de tudo. Nada é nosso, tudo é do Senhor. Mas Ele confiou a nós zelar, cuidar, velar, tratar, dar conta, assistir a todas as demandas por intermédio destas dotações que vêm do alto, que o Senhor nos concede. De tal sorte que nós temos tentado incutir no coração, na mente, no repertório, no vocabulário do povo de Deus esta ideia, que a gente se reconheça como discípulo, como filho de Deus, como irmão, mas também como despenseiro, aquele que cuida da despensa, aquele que tem que administrar estes maravilhosos recursos do Senhor. A cada mês nós estamos enfatizando um aspecto que envolve a nossa responsabilidade, nossa mordomia cristã. Tratamos da oração no mês de janeiro, no mês de fevereiro, foi o momento de ver a mordomia do tempo. O tempo é um recurso que nós precisamos administrar bem. E nesse mês que está chegando exatamente no seu final, hoje, nosso último domingo, tratamos da mordomia das finanças. Sermos bons despenseiros dos recursos financeiros que são do Senhor e que Ele colocou ao nosso dispor para nós cuidarmos bem daquilo que é do Senhor. É importante frisar que a mordomia das finanças não se restringe a exatamente o ato que tivemos agora há pouco, que foi o ofertório, a entrega dos dízimos, das ofertas. Tudo que está sob a nossa responsabilidade, os ganhos que recebemos, os valores que foram colocados sob o nosso cuidado, são do Senhor. E Ele requer de nós que cuidemos bem de tudo que é dele. Na verdade, a entrega dos dízimos é um pouquinho de menos peso na nossa responsabilidade, porque isto Deus diz assim, não precisa administrar o dízimo não. Leva à casa do Senhor que nós já levantamos aqueles que vão administrar esses recursos. É por isso que eu sempre digo que aqueles que faltam na sua obediência para com o dízimo estão acarretando sobre si mais responsabilidade. Porque exatamente por intermédio do dízimo, Deus está dizendo, você só está responsável por cuidar de 90%. 10% você só entrega, que eu já escolhi quem vai cuidar disso.
Então, até por medida de economia, de responsabilidade, seja um bom dizimista. Vai fazer bem para você, vai te aliviar um pouquinho, você vai ter menos prestação de contas para fazer diante do Senhor. Nós haveremos de avançar nos meses seguintes para outros tópicos que envolvem a mordomia cristã, mas nesta noite nós nos deparamos com uma passagem particular do apóstolo Paulo, este autor prolífico do Novo Testamento, que escreveu 13 epístolas, a maioria delas a igrejas, algumas delas a pessoas, líderes, pastores, discípulos que ele formou para o pastoreio de algumas igrejas. Em todas elas, Paulo fala de doutrina, de teologia. Paulo faz uma reflexão profunda do Velho Testamento, de quem era absolutamente conhecedor, e a partir daí foca-se no Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão de toda a história da salvação, e a partir de Cristo, o povo de Deus é renovado. Surge então aquilo que se costumou chamar a igreja do Senhor Jesus. Somos povo de Deus, como no Velho Testamento havia Israel, que era povo de Deus, no Novo Testamento a igreja é o povo de Deus, com as novas perspectivas. Mas também o apóstolo Paulo não deixa, nas suas epístolas, de fazer recomendações no tocante à vida prática das pessoas, como viver o cristianismo. Esta fé que nós dizemos, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, como é que é esse negócio na segunda-feira, na terça, na hora de pagar as contas, na hora de ir para a escola, na hora de conviver no ambiente de trabalho, na hora de ter que decidir com o condomínio as deliberações do nosso ambiente de moradia, no convívio familiar. E então Paulo também, nas suas epístolas, junto com a parte doutrinária, ele faz parênteses, que são recomendações pastorais para o viver. Mas, além disso, em algumas epístolas, Paulo apresenta depoimentos pessoais, testemunho de si mesmo, revela algumas experiências dramáticas, algumas situações em que ele foi alvo de tribulações, de lutas e dificuldades, por outro lado também de alívio, de livramento, de refrigério. Em algumas situações ele também conta como Deus abençoou e fez a obra prosperar. Hoje pela manhã, num dos nossos cultos, nós lembramos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele conta do espinho na carne. Até hoje uma grande interrogação. O que é esse espinho na carne, né? Será que ele tinha calo nos pés, né? Será que ele tinha a unha encravada, né? Será que ele tinha algum outro tipo de enfermidade? Alguns comentaristas dizem que talvez fosse a própria falta de visão. Ele tinha dificuldade já para enxergar, tanto que algumas epístolas ele não escreveu de próprio punho, ele ditou, né? Ele tinha o seu escriba ali para colocar no papel, colocar nos pergaminhos a sua mensagem, talvez fosse isso. Mas ali naquela experiência ele diz: mas o Senhor disse, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, a minha graça te basta. E muitos desses depoimentos pessoais. Nesta página em particular, de Coríntios 9, nós temos aqui o que a gente poderia chamar, parecem as anotações do diário íntimo de Paulo. Um diário que não é só para anotar os compromissos sociais, né? A nossa agenda diária, mas onde a gente começa a colocar reflexões, onde a gente começa a dizer: eu estou sentindo isso, eu estou passando por aquilo, eu creio nisto, encontrei-me com fulano que me fez lembrar de tempos antigos. A gente vai ali abrindo o coração, e aqui Paulo não tem escrúpulo nenhum com isso. Eu queria que você pudesse mais tarde reler esta página sobre essa ótica. É alguém que se abre inteiramente, não está escamoteando nada, não está criando uma máscara sobre si mesmo para dizer: eu não posso aparentar nada, eu tenho que parecer uma coisa que não sou. Paulo está dizendo: eu sou assim, eu estou sentindo isso, eu estou passando por isso, especialmente diante de críticas que ele estava recebendo, especialmente de lideranças que não estavam acreditando no ministério apostólico dele, gente que estava denigrindo a sua imagem, pessoas que estavam depondo contra Cristo
ao não aceitar o ministério paulino. E sob esta percepção, nós vemos ele abrir o coração aqui e dizer: não é fácil a gente ser ministro, não é fácil a gente ser apóstolo, mas eu sou apóstolo, eu sou servo de Cristo, eu sou irmão dos filhos de Deus, eu sou um discípulo de Cristo, todas aquelas referências que também nós assumimos, mas eu também sou um despenseiro da graça. Eu também recebi esta incumbência. Eu sou um mordomo, eu sou um administrador e sobre mim recai uma responsabilidade. No versículo de número 17, ele diz literalmente isso: é a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Então, quando vocês às vezes me vêm dizendo isso, quando vocês me vêm ensinando aquilo, quando vocês observam como é que eu estou tratando de determinada matéria e não entendem muito bem a forma, o modus operandi, sabe de uma coisa? Eu estou sendo responsável com o ministério que eu recebi. O Senhor me confiou alguma coisa e eu estou cuidando disso direitinho. É a responsabilidade de despenseiro que recai sobre o apóstolo Paulo, que se recai sobre este pregador, que recai sobre o povo de Deus por inteiro. E eu queria pontuar algumas coisas que observo nesta passagem, como disse, muito pessoal, mas que se tornou talvez também um libelo de todos nós, para dizer que, primeiramente, a responsabilidade do despenseiro é fazer a obra do Senhor independentemente ou independente das condições oferecidas. A responsabilidade do obreiro implica em fazer a obra do Senhor, pregar, cantar, distribuir folheto para a praça pública, fazer caravanas para levar o evangelho longe, atender a causa social, receber pessoas num tratamento mais personalizado para aconselhar, ir aos domicílios, ir aos hospitais, evangelizar. A nossa obra, a obra do Senhor é muito variada. Eu aqui, de um relance, observo tantas linhas ministeriais que nós realizamos, e Paulo nos ensina que isto tem que ser feito com ou sem apoio, com ou sem condições para fazer, com reconhecimento das pessoas ou não, com uma determinação bem clara de um projeto, de um plano, de alguma coisa que está até orçamentarizado, alguma coisa que foi até publicado, ou não, é de repente, aqui e agora, nós temos que fazer. Você observa comigo, desde o iniciozinho desse capítulo, que Paulo está chamando a atenção dos seus leitores, e também ouvintes, com certeza, a respeito de quem ele era. E ele diz: eu não sou apóstolo, como Pedro, João, os irmãos do Senhor Jesus. Sou, não sou? Eles têm família? Eu também poderia ter uma família. Esta página parece nos apontar que, de fato, Paulo não tinha uma família. Sempre resta dúvida se ele fora casado e viuvou-se, foi abandonado pela esposa, ou foi um solteiro convicto. Há muita possibilidade de tudo isso, a não ser o fato dele ter sido um fariseu. E o fariseu precisava também ter contraído núpcias, né? Então, resta ser uma dúvida. Ele está dizendo, todos têm direitos, todos têm oportunidades. Será que só eu e Barnabé é que estamos ao léu? Só eu e Barnabé que não somos assistidos pelas igrejas? Só eu e Barnabé que não estamos tendo condições de fazer melhor o nosso trabalho, porque nos falta um apoio, inclusive econômico, inclusive financeiro? Só tem uma igreja a quem Paulo dirige uma de suas epístolas, em que Paulo destaca com muita vibração, em letras garrafais mesmo, elas sobem do texto, um elogio que a igreja de Filipos, dizendo que eles sim, desde o começo, cooperaram com o evangelho. E ali, o que parece dar a entender, não faltou apoio, não faltou apoio de presença, não faltou oração, não faltou dinheiro para fazer a obra. E no capítulo 4 de Filipenses ele vai dizer, no início do evangelho,
quando a gente saiu, Ásia Menor afora, ninguém se associou conosco no dar e receber, senão vocês, filipenses. E os coríntios, a quem Paulo gasta 2 epístolas para escrever, uma igreja talentosa, uma igreja cheia de dons, uma igreja que tinha tanto dom que eles até brigavam para saber qual era o dom mais importante, mais bonito, mais lindo, né? Tinha até divisão dentro da igreja, que Paulo teve que gastar algum verbo aqui, já que ele não tinha verba, né? Ele gastou verbo para orientar melhor aquela igreja. Ela não era generosa. Na segunda carta, no capítulo 8, isso fica claro que Paulo estava usando até o exemplo dos macedônios, vizinhos ali dos coríntios, na Acaia, que eles, sendo pobres, passando por tribulação, quando havia uma necessidade, eles faziam um esforço e compareciam financeiramente. A igreja de Corinto dizia: o que tem a ver com isso? Não tem nada a ver conosco, né? Então Paulo aqui vai dizer: olha, eu poderia ter apoio de vocês e não tenho. E a sua descrição é bastante profunda, mas no final ele diz: mas nem por isso eu deixei de fazer a obra. Nem por isso eu disse: se vocês não estão me apoiando, não são financiadores do meu ministério, eu não vou fazer a obra. Porque Paulo tinha certeza que ele tinha que fazer a obra do Senhor, independentemente do apoio, das condições oferecidas. Nada obstante, é muito melhor quando nós nos associamos e quando nós empreendemos juntos e quando nós não nos omitimos e quando nós comparecemos de maneira bastante forte para levar a bandeira do Evangelho adiante. Boa parte do texto que nós lemos fala sobre aquilo que é a obrigação do povo de Deus na manutenção da casa do Senhor. Muito especialmente no que tange a patrocinar, a sustentar aqueles que se dedicam integralmente ao Evangelho, que abriram mão de um outro tipo de manutenção, outro tipo de subsistência, dedicaram-se integralmente à vida do ministério, muito parecido com o exemplo dos levitas. Eu queria aqui ressaltar o papel dos levitas. Às vezes nós temos um olhar extremamente negativo para com o Velho Testamento, parecendo até que nós não cremos no Velho Testamento. O Velho Testamento, nele se acha latente o Novo Testamento, e nós só temos Novo Testamento que tem Antigo Testamento. E no Novo Testamento se acha patente o Velho Testamento. E o que nós temos ali no Velho Testamento, ainda em sombras, é o que depois nós vamos ver projetado no ministério apostólico, no ministério da igreja, mas as bases, os fundamentos estão ali. Os levitas não tinham propriedade. Os levitas, a ele não foi dado um espaço de terra como receberam os de Judá, os de Benjamim, os de Zebulon, os de Naftali, os de Gade, os de Azer, os de Manassés, os de Efraim, todas as tribos de Israel. Os levitas não, porque a herança deles era a obra do Senhor. Eles se dedicavam integralmente ao Senhor. Eles viviam do altar. Eles viviam para o culto, a orientação do povo de Deus, os sacrifícios. E o ministério se aprimora no decorrer dessa revelação progressiva das Escrituras. E quando nós avançamos então pelo Novo Testamento, nós observamos que Deus levantou desde o primeiro século da igreja primitiva e pelos séculos afora aqueles que seriam mantidos pelo altar. A expressão bíblica do Deuteronômio aqui se aplica de uma maneira muito curiosa, quase cômica. A citação de Deuteronômio 25:4 nesses termos: Moisés diz: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. E Paulo pergunta: acaso é com bois que Deus está preocupado? Para eles ele já deu o mato, o capim, a grama. É conosco que Deus se preocupa. É por isso que quando você obedientemente traz o seu dízimo à casa do Senhor e adicionalmente fez um compromisso de oferta missionária de fé, preocupado com missionários que estão lá na linha de frente, você está igualzinho
o apóstolo Paulo aqui diz: Deus não está preocupado com boi, Deus está preocupado com o missionário. Deus está preocupado com quem está cuidando dos idosos no nosso lar. Deus está preocupado com aqueles que estão assistindo as nossas crianças no lar, na creche. Deus está preocupado com o missionário que está lá na linha de frente. Deus está preocupado com aqueles que nos ministram. E é para isso que nós estamos, de qualquer forma. A responsabilidade do despenseiro não leva a deixar de fazer a obra caso o apoio falte. Caso haja reticência na participação, caso haja omissão, que é só falta de receber bênção de Deus pelo fato de participar. Nós insistimos, o obreiro, o despenseiro do Senhor vai fazer a sua obra independentemente do apoio, mas é muito melhor quando nós podemos ser partícipes da obra, como o apóstolo Paulo aqui delineou. Mas em segundo lugar, nós aprendemos nesta página que a responsabilidade do despenseiro é pregar o evangelho em absoluta identificação com seus ouvintes. O despenseiro dos mistérios de Deus, aquele que é chamado para servir na casa do Senhor, aquele que conduz um ministério de pequeno grupo, de sociedade interna, de louvor, de ação social. Todos nós temos responsabilidades no reino de Deus. Nós devemos anunciar o evangelho. A nós foi confiada esta bênção que anjos queriam muito fazer. O Senhor diz: não, isso é com eles. Vocês vão ficar aqui me adorando. Eles também me adoram, mas eles ainda não sabem me adorar tão bem quanto vocês sabem. Os anjos estão lá adorando o Senhor o tempo inteiro, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós estamos aprendendo com os anjos a louvar. Agora, pregar, anjos, calem-se. Anjos, fiquem quietinhos. Isso aí é com o meu povo. Isso é com a minha igreja. É para eles que eu estou dando esta tarefa. No entanto, nós devemos pregar com uma perfeita identificação com aqueles a quem pregamos, com os nossos ouvintes, porque eles são difusos, diversos. Há uma multivariedade de ouvidos. Nós falamos para pessoas de culturas diversas, de formações diferentes, de origens distintas. Nós tratamos com pessoas que têm histórias que não são as nossas. A gente tem um costume de imaginar que todo mundo pensa igual a gente, que todo mundo entende as coisas como nós entendemos, que todos tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos. E não é verdade. E olha, não é verdade com quem está do seu lado aí, quanto mais com aqueles que estão lá fora. É por isso que na mente, nos lábios do crente, nunca cabe o julgamento. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque emitir juízo de valor é uma coisa muito fácil, né? Falar de alguém negativamente, é o jeito dele, né? A forma dele se apresentar. Não. A responsabilidade do obreiro é pregar este evangelho numa identidade, numa identificação, num reconhecimento da luta, da lide, da história do outro, para por esse intermédio se tornar alguém acessível, confiável, de credibilidade. É o que Paulo vai dizer a partir do versículo 19. Esse capítulo está bem divididinho aqui, até o versículo 18, ele está falando justamente sobre o apoio que ele poderia ter recebido, não recebeu, nem por isso deixou de fazer a obra, mas é bom a gente apoiar. Do 19 em diante diz: eu, sendo livre de todos, fiz-me escravo, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como um judeu, até porque ele era um judeu também. Não havia nascido na Judéia, havia nascido em Tarso, na Cilícia. Ele era um homem que tinha essa cultura mais universal, mas a tradição religiosa era hebreia.
Ele conhecia os costumes judaicos, mas agora ele havia alcançado uma percepção maior das coisas, e ele o tempo inteiro dizia, não, o judeu é muito fechado, o judeu é muito assim hermético, o judeu só pensa de um jeito, eu tenho um pensamento universal, mas quando ele ia conversar com os judeus, ele assumia o seu judaísmo mais profundo, não desrespeitava os seus compatriotas. É verdade que alguns tinham muita dificuldade de entender isso, portanto que o perseguiram. Ele foi preso por causa dos seus compatriotas. Não foi levado, por fim, a Roma, onde ficou preso definitivamente, deve ter morrido por lá mesmo, o que tudo indica, por causa dos seus compatriotas. Mas nem por isso ele deixou de se identificar com eles, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, apesar dele já ter sido liberto de todas aquelas regrinhas, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Versículo 21. Ao sem lei não era no faroeste, não, ele se refere aqui aos gentios, estavam fora da lei mosaica, né? Todo mundo tem uma lei, nós também não vivemos debaixo estritamente da lei mosaica, mas vivemos debaixo da lei brasileira, e assim poderíamos ser considerados gentios pelo apóstolo Paulo, para com eles, como se eu mesmo também fosse um bom brasileiro, ou de qualquer outra nação, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos. Por que será quando nós estamos diante de uma pessoa que nitidamente é mais limitada que a gente, mais humilde, economicamente, modesta, mesmo precária, a gente começa a rotar grosso, a gente começa a dar lição de moral, a gente começa a parecer muito sábio, quando seria exatamente a hora da gente sair do salto alto, baixar a bola, se identificar com a dor, com a limitação, com o sofrimento do outro. Paulo diz na carta aos Filipenses que o modelo de humildade, o padrão de humildade é considerar os outros superiores a nós mesmos. Quando o outro é superior mesmo nas convenções humanas, aí não é tão difícil, porque a gente tem que considerá-lo, né? Ele é o nosso chefe, é o nosso patrão, a gente bate continência para ele. Mas quando o outro já está no mesmo nível, está abaixo, aí é que é o desafio para a humildade. Você é mais importante do que eu. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. O despenseiro tem que ter percepção com quem ele está tratando, com quem ele está dialogando, quem é o seu interlocutor, qual é a história de vida dele, quais são as dúvidas, as indagações dele. Nós dizemos que Cristo é a resposta, mas às vezes a pessoa não está nem fazendo a pergunta, nós precisamos descobrir que pergunta ele está fazendo, para poder dizer para ele, no final das contas, Cristo é a resposta, porque a tua dúvida está resolvida por isso que Jesus disse. Mas a gente chega às vezes com tudo pronto, sem identificar-nos com os nossos ouvintes. É preciso que, dentro da nossa responsabilidade de despenseiros dos mistérios de Deus, nós pregamos este santo evangelho, esta mensagem salvadora, esta palavra que transforma o homem e o mundo, mas bastante identificados, completamente identificados com aqueles que queremos alcançar. Por fim, a responsabilidade do despenseiro, que é fazer a obra do Senhor, não importando as condições, pregar o evangelho identificado com os ouvintes. A responsabilidade do despenseiro é manter o foco no alvo superior, manter as vistas bastante focadas naquilo que é o nosso objetivo maior. A partir do versículo 24, Paulo vai nos apresentar aqui a lembrança das competições esportivas, normalmente as Olimpíadas, não as Olimpíadas modernas que nós participamos, conhecemos, né? A próxima será aqui no Brasil em 2016.
se tudo correr bem na Copa do Mundo, né? E a gente conseguir pelo menos fazer a Copa do Mundo agora, vamos ter Olimpíada em 2016, né? Mas havia as Olimpíadas antigas, né? Desde antes de Cristo. E Paulo então lembrou aqui, olha, o pessoal está lá no estádio, está correndo. E assim como aqueles atletas correm, vocês estão numa corrida, vocês estão numa carreira, vocês estão buscando uma coroa, vocês estão preparados para a disputa que não é fácil. E ele ainda vai mais longe, diz, olha, algumas dessas competições também, elas envolvem um esforço, uma determinação tão grande que o indivíduo parece que o seu corpo até sente dores. É verdade, o atleta vai até se extenuar, né? Todo o seu organismo se envolve, não são só os membros que estão se deslocando, braços e pernas, é a respiração, é o coração, é a cabeça focada, é tudo. A preparação é importante porque o esforço é muito grande, mas ele vai dizer, eu não estou fazendo isso, eu não estou me desgastando até o fim das minhas forças, como quem está dando golpes no ar, como quem está batendo e não sabe onde é que está batendo. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei qual é o meu ministério, eu sei qual é o foco da minha vida, eu sei qual é o alvo da minha existência. Por que Paulo está colocando isto a estas alturas? Porque algumas vezes nós temos reveses, nem sempre a aparência da nossa corrida é exitosa. Às vezes a gente tropeça, cai, parece que a gente não vai chegar no final, a gente é tentado a desistir, há situações adversas, coisas que não imaginávamos, não esperávamos, mas quando o despenseiro, aquele que recebeu esta incumbência, ele está com seus olhos não no aqui e agora, no imediato, no que acontece no cotidiano, que muitas vezes tem estas situações inesperadas, mas ele está olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ele será como o atleta que corre para alcançar o prêmio, porque a corrida, ela é de fundo, ela não é para apenas velocistas que disparam, mas em 10 segundos já chegaram no final da corrida. É uma maratona sobre uma maratona sobre uma maratona que só termina quando o Senhor Jesus nos chamar. Por isso, nós precisamos manter o foco no alvo superior. Por isso nós temos que atentar para essas palavras tão amáveis e queridas também do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, quando ele diz assim: irmãos, eu ainda não alcancei, eu ainda não cheguei lá, e eu estou até me desligando um pouquinho do que já passou, que às vezes quer me amarrar para caminhar para frente, mas eu estou avançando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Às vezes a gente quer desanimar, a gente quer desistir, são situações imprevistas, mas quando o despenseiro, que é responsável, que está ciente da sua missão, ele tem os seus olhos voltados para o alvo maior, para o alvo superior, soberano. Ele cai, mas levanta. Ele se abate, mas é alçado. Ele cansa, mas é renovado nas suas forças e até sobe com asas como águias. Porque até os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Que nós sejamos despenseiros completamente responsáveis diante até destas assertivas aqui colocadas. Que Deus nos abençoe. Amém. Amados, nós vamos terminar o nosso culto cantando o hino 179, que vai no seu coro insistir dizendo: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, e o mesmo Deus que nos trouxe até aqui fará prosperar a nossa jornada até o final. Renovemos, pois, o nosso compromisso, a nossa fé, o nosso testemunho. Hino 179.
Saudamos-vos, irmãos, em Cristo, lembrando que temos visto nesses anos pelas lutas, tentações, atendidas foram nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor, bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e o céu virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos e ao nosso Pai agradecemos, pois é Ele quem nos dá real prazer e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde todos, irmãos, conosco a Deus cantar, desta bênção vinde, pois, participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres todos jubilemos, ao grande Salvador cantemos. Ele como filhos seus nos escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Nós vamos encerrar o nosso culto com oração e bênção e convidar a todos para continuarmos juntos no pavilhão Reverendo Oswaldo. Tem um lanche gostoso e nós estaremos aguardando o encerramento da escrutinação dos votos. Aqueles que desejarem permanecer conosco, nós ficamos até o final para dar o encerramento da nossa Assembleia Geral Extraordinária realizada neste dia. Oremos. Pai, nós reconhecemos nesta hora que a responsabilidade é muito grande e não podemos de nós mesmos cumprir com os deveres e as obrigações que o Senhor impõe sobre nós, a não ser pela Tua graça. Mas Tu nos constituísse justamente despenseiros da graça. A graça é Tua, o favor é Teu, a suficiência vem do Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, discernindo o nosso caminho, a cumprirmos de maneira cabal e responsável com esta incumbência que nos deste. De tal maneira, ó Deus, que faremos a Tua obra. Independentemente das condições que se nos apresentarem, mas certamente o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Que o Senhor nos dê aquele coração bastante inclinado para com o nosso próximo. Que haja empatia da nossa parte para com o nosso semelhante, a fim de podermos transmitir o Teu amor que não depende das condições das pessoas. E que venha o que vier, Senhor, haja o que houver, nós estejamos focados no Senhor Jesus. É esta corrida magistral em que nos achamos, e venham os tropeços que vierem, nós chegaremos ao primeiro lugar, ao pódio que o Senhor nos preparou. Dá-nos, ó Deus, um fim de domingo muito abençoado, uma semana próspera, cuida, preserva, guarda os Teus filhos no Teu amor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A graça de Jesus, o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, hoje e sempre. Amém. E a luz de Deus sobre nós, brilha a luz de Deus.
sua mão a quem está perto de você. Possa a paz de Deus sobre nós pousar. Possa a paz de Deus sobre nós pousar. Eu só quero dar uma última forma. Está chovendo, vamos para o salão social aqui pelo palco, é facinho, pode subir por esta escada, ou quem estiver por aqui por esta escada, assim a gente evita de molhar-se até chegar lá, depois é por conta e risco.